Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Gente, no vídeo de hoje é um vídeo assim muito especial. É tanto para mim, como também eu acredito que vai ser especial para muita gente, porque através desse vídeo eu acredito que realmente eu vou estar ajudando a muitas pessoas. Gente, olha só onde eu estou. Estou aqui no meu salão e olhe essas paredes. Que coisa mais linda tá essas paredes. Para quem não me acompanha aqui, eu vou estar contando a situação dessas paredes. Para quem já me acompanha sabe que era toda estambocada. Mas para quem não me acompanha e está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou contar como era a realidade aqui. Quando eu abri esse salão, gente, aqui na garagem de casa, essas paredes eram toda estambocada porque tem uma salina muito forte aqui. Então eu fui e chamei o rapaz para ele ajeitar. E com 15 dias começou a se estambocar tudo novamente. Começou. E eu não tive condições de ajeitar novamente. Por quê? Porque eu não tinha mais dinheiro. Além de ter sido enganada, eu não tinha mais um giro capital para comprar de novo material e para pagar outra pessoa para reformar. Eu não tinha. Porque aí quem trabalha para si mesmo, que é empreendedor, sabe do que eu estou dizendo. O começo é muito difícil e a gente tem um gasto de investimento e não tem giro de início, então é dificultoso. Então eu não tive como fazer de imediato essa reforma. E aí, gente, só foi aumentando. Esses tambocos que estavam aqui foi só aumentando, cada vez mais. Depois eu vou estar soltando aqui um vídeo que eu vou estar mostrando para vocês todo o passo a passo que foi feito aqui. E vocês vão ver realmente como era a situação dessas paredes. Então depois eu vou estar soltando aqui, certo? Para vocês acompanharem. Então assim, aquilo ali começou a me incomodar. Não que eu tenha vergonha do meu ambiente de trabalho, porque, gente, é uma coisa que eu não tenho um pingo de vergonha do meu ambiente de trabalho. Eu não tenho. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me dado condições de trabalhar para mim mesmo, por cada coisa que eu tenho aqui, sabe? Por cada presilha, por cada pente que eu tenho aqui. Eu sou muito grata. Se tem uma pessoa que não tem vergonha de botar a plaquinha ali de frente, de vender doce para as crianças que passam, porque eu moro de frente a uma escola, então eu vendo doce para inteirar, entendeu? Eu não tenho um pingo de vergonha. Eu não tenho vergonha de, como se diz, lavar o cabelo com das clientes de mangueira. Gente, tenho não. Não tenho, não tenho. Do fundo do meu coração, não tenho. Mas aquilo começou a me incomodar, porque quem é que não gosta de estar em um ambiente arrumadinho, confortável, né? E com aspecto de limpeza? Porque aqueles estambocos, eles também estavam passando uma aparência de sujeira, tá entendendo, gente? Até porque eu varria com pouco tempo, não ia meia hora não, começava a se estambocar, né? Começava a ir caindo e o salão ficava novamente cheio de poeira, cheio de terrinha, tá entendendo? E ficou assim, era como se fosse, ficou uma imagem como se fosse de um ambiente assim um pouco sujo, e não é essa a minha realidade. Então aquilo começou a me incomodar. Então, gente, olhe como é forte o poder da oração mais a visualização. Essas duas coisas. Gente, eu já tinha visto alguns vídeos falando do poder da visualização, falando de você profetizar, né? Coisas desse tipo. Mas eu não imaginava que fosse tão sério assim, o poder da visualização. Eu não imaginava que, assim, que fosse agir assim tão rápido, tá entendendo? Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar e a apresentar a Deus. Porque a pessoa que eu fiz um orçamento para fazer essa segunda reforma, que era um profissional aqui bem assim, referência, ele me cobrou R$ 500 a mão de obra, fora o material. Só de aluguel para R$ 500. Aí vocês imaginem, né? Eu ainda arrumar o dinheiro dessa mão de obra, de material, de tudo. Não estava fácil. Então, eu comecei a pedir a Deus. Todas as vezes que eu
termino aqui os atendimentos, toda vez que eu fecho o salão, independente de ter cliente ou não, gente, eu oro. Então eu faço os meus momentos de agradecimento, eu também peço a Deus, enfim. Então isso é sagrado, independente de ter cliente ou não. Quando eu fecho o salão, eu faço meus momentos de orações. Então foi o que eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me dê um jeito, me mostre uma forma que eu possa conseguir reformar o meu salão. Me mande clientes, me ajude. E eu comecei, gente, a visualizar. Gente, eu visualizava o homem aqui dentro. Vocês acreditam? Eu visualizava o homem aqui dentro, o homem, assim, não esse homem que me fez o orçamento, mas eu visualizava um homem aqui dentro, reformando, lixando as paredes, pintando, sabe? Eu visualizava eu fazendo os vídeos, mostrando assim a vocês, tá entendendo? Eu visualizava tudo isso. Então eu comecei a orar, a pedir a Deus que me mostrasse uma forma que me ajudasse a reformar e comecei a visualizar. Mas chegou um tempo que assim, que Deus falou no meu coração, assim, que veio muito forte essa vontade no meu coração para mim começar a agradecer. Mesmo sem ter, eu comecei a agradecer, eu comecei a profetizar e assim, obrigada, Senhor, muito obrigada por a reforma desse salão. Gente, eu botava as mãos nas paredes e eu ficava, obrigada, meu Deus, muito obrigada, porque essa parede já está toda reformada. Eu comecei a agradecer, a louvar, mesmo sem ainda ter sido feito. E olhe o que aconteceu. É algo assim impressionante. Quando foi agora essa semana de julho, está eu aqui sentada no salão e o dono da casa bate aqui, né? Aí eu vou atender ele. Aí ele foi e disse: eu trouxe um rapaz para vir reformar o salão. Gente, quando ele disse isso, eu fiquei lesada. Eu fiquei sem ação. Aí ainda me viu assim: mas eu não tenho dinheiro do material. Ele disse: não, é por minha conta. Gente, o homem entrou. O homem começou a lixar as paredes. E eu, que nem uma lesada. Assim, só com uma lesada, assim, era como se a ficha não tivesse caído. Você tá entendendo? De tão impactante que foi pra mim, que assim, era como se não tivesse a ficha ainda caído. E o homem entrou, eu mandei o homem entrar, e, e o homem começou a ajeitar, sabe? Eu fui tirando as coisas do lugar para o homem ajeitar. Aí, gente, teve uma hora que eu parei, sabe? E fiquei assim, olhando tudo aquilo e começou a bater assim, a ficha cair. Eu comecei a lembrar das vezes que eu orei, das vezes que eu comecei a clamar, das vezes que eu primeiro pedi, das vezes que depois eu comecei a agradecer e das visualizações que eu tinha. Gente, foi tão impressionante porque bateu na minha porta. E outra coisa, eu ia ter um gasto aí de mais de R$1.000, 500 só da mão de obra, fora o material. Aí o rapaz que estava aqui ajeitando, eu fui e perguntei assim a ele: quanto é que você cobra para pintar esses portões? Esses aqui, ó, gente, esses dois ali, ó, que eu tenho vontade também de pintar. Aí ele disse 150. Eu disse: eita, moça, então não é esse dinheiro agora. Aí ele disse: não, mas eu vou conversar aqui com o homem para ver se ele quer, como se diz, pagar uma parte e você paga outra. Eu disse: moço, converse lá com ele, vê se você não faz não um desconto, assim, um preço assim de estudante. Ele disse: faço por R$100. Vou ver com ele, ver se ele paga metade e você paga metade. Gente, o dono da casa concordou. E eu paguei R$50 e o dono pagou os 8,50. E além disso, o único gasto a mais que eu tive é porque o dono da casa tinha comprado uma cor cinza e eu não queria o tom cinza para não deixar o ambiente escuro. Então eu fui e comprei a tinta branca, né? O branco é gelo, parece esse. Ao todo, sabe quanto foi que eu gastei nessa reforma? R$187. R$187. Já com os portões pintados. E o homem ainda pintou a frente da casa todinha.
Gente, diga se não é algo assim impressionante. Porque eu estava no meu canto, sabe? Veio até a mim. Como é lindo o agir de Deus, sabe? Como realmente, assim, o poder da oração, o poder sabe, também da visualização, de você já se imaginar viver naquela situação. É muito lindo. Porque, gente, nas minhas condições financeiras, eu só ia ter condições de reformar esse salão lá para o ano que vem. Porque eu ia estar juntando de 50, de 20, de 30, até eu conseguir o dinheiro. Era essa a minha realidade. Entendeu? Esse ano mesmo estava descartada essa possibilidade. Estava descartada. Humanamente, estava descartado. Né? Mas quando a gente entregar na mão de Deus, Deus é o Deus do impossível. Né? Onde a gente não vê saída, Ele vem e mostra que há uma saída. Né? Então, se você está passando por alguma situação difícil, entregue na mão de Deus. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, se você também é assim como eu, empreendedora e está passando por situações difíceis, acalme o coração. Acalme o coração, vá apresentando ao Senhor, vá se imaginando, se visualizando, sabe? Vivendo dias melhores, que vai dar tudo certo. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, se esse vídeo de alguma forma te incentivou, eu peço a você que deixe seu like e se inscreva também no meu canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.